Oi, meu nome é Juan, eu sou filho do Popó Freitas. E hoje eu vou estar aqui contando pra vocês um pouco mais sobre a minha história de vida em relação à minha homossexualidade e minha relação com meu pai. Bom, partindo do pressuposto que a homossexualidade não é uma escolha, não é uma opção, né? É uma orientação e a gente não escolhe, a gente não tem a opção de ser gay, hoje eu vou ser gay, hoje eu vou ser hétero. Então, desde adolescentezinho, assim, mais novinho, eu já sentia que meus olhos eram mais pro lado dos garotos do que das meninas. E eu sempre me questionava muito em relação a isso, porque é algo que qualquer gay que passe, qualquer homossexual que passe, começa a se questionar, né? Por o porquê dele ser diferente dos outros, né? E aí, diferente do que a sociedade impõe. Então, e além disso, dessa minha preocupação, eu tinha uma preocupação ainda maior, mais elevada em relação à reação de como seria isso em relação ao meu pai. Porque eu já pensava, né? Eu fui criado em um meio onde são todos homens, né? Eu tenho 6 irmãos, 5 partes de pai. Eu tenho 6 irmãos, então a gente foi criado em um ambiente que era um ambiente mais é, machista, misógino, com algumas brincadeiras que acentuavam a homofobia e homofobia e eu sempre tive muito receio em relação a isso, porque eu sabia também que o fato de meu pai vir de um esporte ainda assim muito predominantemente de homens, de uma masculinidade assim mais tradicional, então eu sempre tive esse receio de contar a ele. E aí acabou que durante minha adolescência, com os 15 anos de idade, ele acabou descobrindo por terceiros, né? Porque nessa idade a gente confia em muita gente, a gente quer contar, e aí a gente não sabe com quem a gente pode. Em quem a gente confia. E aí ele acabou descobrindo e eu lembro que no dia eu tava em casa, né? Morando com minha mãe na época. E aí ele. Eu tava sozinho em casa e aí ele me ligou. E aí nisso que ele me ligou, ele perguntou: Filho, fale a verdade. Você gosta de homem ou você gosta de mulher? E aí na hora, né, pra mim o mundo ali tinha acabado, né? Pra mim tudo tinha ficado frio dentro de mim, assim. E aí eu fiquei muito receoso em relação a isso e na hora eu falei: Bom, pai, eu gosto dos dois. Não menti, eu falei: Gosto dos dois. Na verdade eu menti, na verdade, né? Então eu não gostava dos dois, mas eu falei aquilo pra minimizar a situação, né? Então gosto dos dois. Não menti, eu falei: Gosto dos dois. Na verdade eu menti, na verdade, né? Então eu não gostava dos dois, mas eu falei aquilo pra minimizar a situação, né? Então eu fiquei com muito medo, muito receoso. E ele falou que era meu amigo e que eu podia contar com ele. E aí eu lembro que depois, acho que uma semana depois, a gente saiu, ele me pegou aqui em casa de carro e a gente foi conversando ele tentando entender, eu tentando explicar a ele, né? Ele me questionava algumas coisas e eu respondia, eu questionava coisas a ele também me respondia. E aí durante a partir disso a gente começou a moldar nossa relação. E que por incrível que pareça, a nossa relação ficou 100% mais próxima e 100% melhor. Ele me trouxe mais pra perto, eu também o trouxe mais pra perto. Então, com um diálogo aberto, ele começou a ter um diálogo mais aberto comigo. Tanto que ele sabe gírias, e aí ele sabe de gírias, ele sabe do que acontece no meio, ele tá bem atinado pra tudo. Ele também é um pai muito protetor, né? Então, mas aquela proteção de ficar um pouco no pé, de falar: ó, desse jeito assim não tá legal, é, olha a exposição, olha, cuidado na rua, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você fica, cuidado com quem você confia, cuidado com quem você faz sexo, tá usando camisinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, ele é muito protetor em relação a isso, principalmente quando eu saio, né? Quando as coisas estavam tudo normais, eu saía muito pra lugares LGBT, que inclusive ele já me acompanhou em alguns lugares, também indo comigo. E aí ele
praticamente mergulhou dentro, assim, desse mundo, do meu mundo, assim. E o que eu posso dizer é que ele tem sido um pai muito. Em relação a isso, ele tem sido um pai muito generoso. E eu gostaria muito que todos os gays do mundo tivessem a oportunidade de ter esse pai que eu tenho de coração, porque ele é um amigo mesmo, sabe? Ele é um amigo e ele nunca me discriminou, desde quando ele soube até os dias atuais. Ele nunca me discriminou, nunca falou nada, nunca levantou o tom de voz pra mim ou fez alguma brincadeira ofensiva assim que me deixasse chateado. Ele nunca foi homofóbico comigo. Embora assim na nossa relação eu ainda ensino. Ele nunca me discriminou, nunca falou nada, nunca levantou o tom de voz pra mim ou fez alguma brincadeira ofensiva assim que me deixasse chateado. Ele nunca foi homofóbico comigo. Embora assim na nossa relação eu ainda ensino muito a ele em relação sobre isso. Porque a gente começa a perpetuar alguns pensamentos da sociedade mesmo, impregnados, pensamentos machistas, homofóbicos. E eu sempre fico assim tentando chamar um pouco a atenção dele. E falo, ó, isso aqui não tá errado, não é assim, desse jeito. Eu tento explicar com toda a maior paciência do mundo, né? Porque é importante pra mim ver a evolução das pessoas que eu gosto. Então, se eu puder ajudar com alguma coisa que me pertença, que seja o meu local de fala, eu vou ajudar, eu vou tentar fazer essa pessoa compreender, essa pessoa estudar, essa pessoa se atenar, se informar sobre tal assunto, pra não reproduzir pensamentos errôneos, né? Então, isso aí é uma característica bem marcante da nossa relação. Então, eu tô sempre assim chamando ele a atenção, algumas coisas que podem ser ditas por ele, ou dito até pelos meus irmãos também, que estão sempre ali no meio. Então eu tô sempre chamando a atenção nisso pra que nossa relação seja mais fluida, seja com mais respeito, não só pra mim, mas com as outras pessoas também de fora, porque todo mundo merece respeito. E eu tenho que dizer que eu sou muito orgulhoso do pai que eu tenho, porque, sério, foi uma quebra de expectativa muito grande na minha vida, o fato dele ter esse nível de aceitação que ele tem comigo. Então é isso, um beijo, pai.